Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Você é portador, portadora de uma promessa. Amém? Amém. Você crê? Eu creio. Louvado seja o nome de Deus. 2 Samuel 9. Aleluia, Jesus. Fiquemos de pé. Certo dia Davi perguntou: será que alguma da pessoa de Saul está viva? Se está, quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa? Como prometi a Deus, Ziba respondeu: sim, existe o filho de Jonatas. Ele é aleijado de seus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que o rei Saul, ele morre, e Jonatas também morre. E quando uma liderança nova assumia o reinado, eles matavam a liderança atual, para que essa liderança não se voltasse contra a nova liderança e quisesse o trono, reivindicar o trono. E ali a babá de Mefibosete, ouvindo o que tinha acontecido, ela pega Mefibosete em seus braços, a promessa, filho de um príncipe, neto do rei Saul. Olha só o que Mefibosete carregava dentro de si: neto de um rei e filho de um príncipe. E a Bíblia vai dizer que ela, apressada, ela deixa o menino cair. E esta queda trouxe danos à promessa. O menino fica aleijado das duas pernas. E aí ele é levado para Lodebar, uma terra que não frutificava, uma terra sem futuro, mas que o Senhor usa de escape para Mefibosete. Porque até em terra que para os outros é sem futuro, quando nós somos portadores de uma promessa, a terra nos favorece. A terra trabalha ao nosso favor. Lodebar era uma terra sem futuro. Lodebar era uma terra seca. Em várias traduções, linhas teológicas, diz que era uma terra que não era boa, mas foi aonde Mefibosete cresceu. Foi aonde Mefibosete ficou lá por algum tempo. Olhando aquele cenário de um menino que não tinha culpa do que tinha ocorrido com o seu avô e com o seu pai. Ele agora carrega a marca de dores. Porque quem é portador de promessa carrega a marca de dores. E sabe por que dói carregar promessa? Porque ainda que no meio do caminho a promessa caia, aquele que fez a promessa é fiel para estabelecer o destino seguro.
pegaram o que era quebrado. Porque tem pessoas que acham que Deus não usa o quebrado. Tem pessoas que acham que Deus não usa aquilo que caiu. E o Senhor está dizendo: ainda que caia, eu levanto. Ainda que caia, eu tenho um destino. E eu quero te dizer esta noite: Lodebar não é morada, é passagem. Lodebar não é morada, é passagem. Eu não sei qual é a tua Lodebar espiritual. Eu não sei qual é a tua Lodebar. Eu não sei qual é a tua angústia, qual é a tua tristeza, qual é a Lodebar que você está vivendo. Mas eu quero te dizer que existe uma promessa sobre a tua vida. A morte de Saul não anulou a promessa que havia sobre Mefibosete. A morte de Jonatas não anulou a promessa que havia sobre Mefibosete. Ei! Às vezes no percurso da caminhada tem coisa que cai, tem coisa que se quebra, tem promessa que se trinca. A promessa pode até estar aleijada, mas eu quero te dizer, eu não sei como ela vai chegar ao destino dela, nem que seja se arrastando, mas ela chega. O Senhor tem um destino para você, e ainda que houve quebra, e ainda que você caiu, Ele conta com você para realizar a obra que Ele tem contigo. A palavra sua Jeremias 18 diz que o Senhor manda Jeremias descer até a casa do oleiro. Aleluia, porque lá na casa do oleiro existia uma mensagem para ser passada para Jeremias. Mas o Senhor fala com Jeremias. Tem pessoa que diz assim: o Senhor queria falar com Jeremias, mas se o Senhor manda ele descer, o Senhor já tinha falado com Jeremias. Não era falar, era passar a mensagem. Porque tem coisa que só é passada quando nós descemos. Tem coisa que só é passada quando Deus leva nós no lugar que Ele quer nos colocar. Deus não entrega algumas coisas em lugares que não estão alinhados com o seu propósito. Muitas das vezes Deus vai movimentar eu, muitas das vezes Deus vai movimentar você para passar aquilo que Ele tem para passar, para entregar aquilo que Ele tem para entregar. Eu quero te dizer que este desconforto que você está passando é porque tem uma mensagem, é porque Deus quer entregar algo, é porque Deus quer te transicionar, é porque Deus quer mudar alguma coisa, é porque Deus quer mostrar algo. E o Senhor está dizendo: eu vou mostrar para você que não é como o homem quer, mas é como Ele não determina. Não é como o homem quer, é como eu determino. Não é como o homem quer, como eu determino. Desce, Jeremias. Aleluia. Porque eu vou passar mensagem para tu. Quando chega lá, tá lá o oleiro fazendo o quê? Um vaso. Só que de repente o vaso quebra. Outras traduções diz: o vaso cai. Mefibosete, o que é que aconteceu com ele? Ele cai e as pernas quebram. Só que não ia ficar daquele jeito. A Bíblia vai dizer que quando o vaso cai, ou quando o vaso quebra, a Bíblia diz que o oleiro vai lá, pega o vaso que quebrou, coloca de novo. Aleluia. Aonde o oleiro faz e começa a trabalhar nele conforme o que lhe apraz. Sabe o que é que eu entendo?
jeito para você. Aleluia. Para o Senhor tem jeito. Aleluia. Enquanto muitos olhavam com um olhar de desprezo, o Senhor via a promessa. Você acha que o Senhor olha para você e vê você como você está hoje? Não. Quando o Senhor olha para você, Ele já te vê executando o destino que Ele tem para ti. Ele não vê você nessa atualidade, porque Deus não é limitado a isso aqui. É nós que limitamos Deus, mas Deus não é limitado a isso daqui não. Quando Deus olha para você, Deus já olha, aleluia, você executando o que Ele determinou na tua vida. Quando Deus olha para você, Érica, Ele já olha o teu casamento, Ele já vê tu na tua casa, Ele já vê tu dentro de uma igreja entrando de branco, Ele já vê tu nos teus filhos, Ele já vê tu, aleluia, lá no teu futuro. E ainda tu não chegou nem lá, porque essa é a visão que Deus tem de nós. Não é essa visão limitada. Você não sabia que Deus sabia que Davi pecaria? Você não sabia que Deus sabia que Moisés ia matar o egípcio? Deus sabia, mas quando Ele olha para você, Ele não olha para a tua atualidade, Ele olha para o teu futuro. A quebra muitas das vezes faz parte do processo. A quebra muitas das vezes faz parte da nossa trajetória. Sabe por quê? É para eu e você entender que não é por nossa força, que eu e você somos ser humano. E quem está em pé, cuide para não cair. Quem está em pé, cuide para não cair. Para a visão humana, era o filho de Mefibosete. Só que para a visão de Deus, não tinha acabado para ele. Alguém olha para você e diz assim: acabou para ela, acabou para ele. Mas na visão de Deus ainda não tem nada acabado. Eu ainda posso mudar o rumo da história. Eu ainda posso mudar o rumo da situação. Eu ainda posso fazer algo novo, inesperado dentro daquilo que você nunca viveu. Tenha calma, confia, porque Lodebar não é morada. Lodebar é passagem. A prova vai passar. O deserto é só um curto período para você atravessar. Porque quando você chegar no destino que Deus já preparou para você, aí você vai entender que no meio do caminho tem algumas coisas que é preciso acontecer. Aleluia. Luana, no meio do caminho tem promessas que muitas das vezes a gente pensa que fica para trás. No meio do caminho tem promessas, aleluia, que o Senhor desconstrói. Só que é no meio do caminho que há uma decisão a ser tomada. E que decisão é essa? Ou tu para, ou tu continua. Ou tu para, ou tu continua. Porque no meio do caminho existe um conflito. A identidade começa a querer pesar. Há um conflito interno dentro de nós. Será que vai valer a pena? Será que é isso aqui que Deus quer para mim? Aí começa o conflito, aleluia, se manifestar. A tristeza toma conta do nosso coração e nós querer recuar. Às vezes dá vontade até de parar. Só que foi no meio, aleluia, dos anos que o profeta Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio. Sabe por quê? Porque no meio, aleluia, é a mesma distância para continuar e para retornar para trás. E o meio deixa muitas pessoas pensativas. E tem pessoas aqui
voltar. Não é para você olhar o que ficou para trás. Não é para você olhar o que você perdeu. É para você continuar com os seus olhos focados no destino que Deus revelou. Porque assim te diz o Senhor esta noite: o que eu vou cumprir, não tem quem impeça. A quebra não impede, a queda não impede. A mudança de autoridade não impede. A mudança de reino não impede o que eu tenho com você. Não tem quem impeça aquilo que o Senhor tem com você. E um certo dia, a Bíblia vai dizer que Davi, ele pergunta se existia alguém da casa de Saul para ele abençoar, porque ele tinha feito uma promessa. Aí Ziba chega. Cuidado nos Zibas que se levantam contra você. A intenção de Ziba não era boa. Aleluia. Por quê? Porque ele também era da linhagem da família. Então ele queria aquilo que era destinado a Mefibosete. Tem gente que está com você, mas de olho naquilo que é teu. Tem gente que anda com você, mas quer sentar no lugar que Deus te deu. Está aqui. Ele diz: tem, porém o quê? Sabe por que ele diz isso? Porque na cultura, aleijados, cegos, coxos não podia sentar na mesa do rei. Só que quando existe uma promessa, o Senhor quebra protocolos humanos para cumprir a vontade dele na vida daqueles que são fiéis. E eu quero te dizer hoje aqui, eu não sei qual é o protocolo humano que Deus vai quebrar para cumprir algo na tua vida. José foi governador do Egito e nem tinha cargo de governador, mas o Senhor trouxe à existência o que não existia para colocar José na cadeira. Tem protocolos humanos que para te colocar na cadeira Deus vai quebrar para você sentar. Não me pergunte como, eu só sei que vai. Quando ele fala tem porém aleijado, é uma forma de tentar bloquear Mefibosete para chegar no destino que Deus já havia traçado para ele. Vai levantar pessoas no teu caminho que vai querer bloquear o destino que Deus tem para você. Vai levantar pessoas na tua trajetória que vai querer bloquear o teu caminho para você não chegar, aleluia, no destino que Deus traçou para a tua vida. Mas eu quero aqui, aleluia, que você entenda o que Ziba fez. Impediu de Mefibosete chegar? Porque ninguém impede quando Deus quer honrar. Ninguém impede quando Deus quer fazer. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: ninguém vai impedir o que eu tenho na tua casa. Ninguém vai impedir o que eu tenho na tua família. Ninguém vai impedir o que eu já estabeleci sobre você para que acontecesse sobre este tempo. Aleluia. O rei Davi diz: aonde está? Está lá em Lodebar. Pensa aqui comigo. Lodebar ficou famosa, não ficou não? Mas por que Lodebar ficou famosa? Por causa de quem? Tem lugar que Deus coloca você, aleluia, e tem honra para o lugar só por causa que você está lá naquele lugar que Deus não colocou. Você está entendendo? Porque até então
Mefibosete, que é uma das histórias mais emocionantes que tem na Bíblia. Tá onde? Lá em Lodebar. Pois agora vai lá. Aleluia. Manda buscar ele. Porque eu quero que ele venha pra cá. Já pensou? Mefibosete lá na casa de Maqui? Porque ele era empregado. Aleluia. E ele dizendo para Maqui: olha, eu sou neto de rei, filho de príncipe. E Maqui, minha conjectura humana, viu? Minha conjectura humana. E Maqui, que conversa é essa? Como é que um neto de rei, filho de príncipe, está aqui na minha casa me servindo? O Senhor estava forjando Mefibosete. O Senhor estava preparando Mefibosete. Sabe por quê? Porque o trono que era de Saul, por causa do orgulho, Deus tirou e entregou a Davi. Não foi por hierarquia, porque se fosse por hierarquia, o Senhor tinha entregado a quem? Mefibosete. Veio um que não era nem da linhagem de rei. Você entende aí? Porque tinha sucessores. Era igual os barões, reis. Aí ia morrendo e assumindo. Tem lá na Inglaterra, morre uma, entra outro rei. A família sempre ali predominando. Só que o Senhor diz: espera aí, eu vou mudar aqui o contexto. Eu vou entrar aqui no meio e eu vou mudar leis e hierarquias. Para quê? Para que a minha vontade prevaleça. Porque ninguém fica numa cadeira para sempre. Uma hora Deus arranca, uma hora Deus tira. Sabe o que faz você ficar numa cadeira? Obediência. A obediência faz com que você permaneça e ninguém lhe tire. Mas a desobediência faz com que o Senhor arranque quem não é para estar. Peraí, não é de linhagem, é só um meninozinho, é só uma criança. Mas eu acessei o coração dele. E não foi ele que procurou Deus. A Bíblia diz que o Senhor dizia: eu achei Davi. E se o Senhor achou, era porque ele estava o quê? Procurando. E o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Cadê os adoradores de Deus aqui? O Senhor pode te achar, porque o Senhor achou Davi. Então o Senhor quebrou, aleluia, hierarquias para colocar, hierarquias de governo, para colocar Davi, porque Saul desobedeceu. E lá em Lodebar o Senhor estava trabalhando em Mefibosete. Até então, quando Davi manda buscar aqui, ele se apresenta a Davi, ele fica com medo de ser morto. Ele diz: eu não valgo mais do que um cão morto. Ou seja, um cachorro morto. Ele estava dizendo: é mais importante do que eu. Era como se ele dissesse assim: eu não quero teu reino, eu não quero tua cadeira, eu não quero teu lugar. Eu só quero que você preserve a minha vida. Eu não está vendo minhas condições? Eu não tenho como me rebeliar contra você. Até porque Deus está do teu lado e não está. Aleluia. Na nossa linhagem de rei. Porque o Senhor já te escolheu. Porque o Senhor já te, aleluia, separou. Só que Davi olha para ele e diz assim: eu quero entregar tudo a você. O que era do seu apoio. Eu não chamei você aqui para me matar, não. Eu não chamei você aqui para acabar com tua vida, não. Eu chamei você aqui para lhe devolver. Se fosse outro, tinha medo. Se fosse outro, via Mefibosete como uma ameaça. Mas Davi não tinha medo, sabe por quê? Porque ele sabia quem tinha escolhido ele. Aleluia! E quando você sabe quem escolhe, você não tem medo.
a unção desceu sobre Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ou seja, não adianta ter anel, não adianta ter título, não adianta ter diploma, se você não tem a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. De nada vale um diploma, de nada vale um anel, de nada vale uma formação, se você não carregar a presença de Deus aonde você colocar seu pé. Aleluia. Davi carregava unção. Quando manda chamar Mefibosete, foi para restituí-lo. Talvez você ache que nada vai mudar na tua vida, né? Foi num dia comum e foi num dia simples que tudo mudou na vida de Mefibosete. Alianças certas preserva destinos. Aliança errada bloqueia acessos. Alianças certas destrava destino. Aleluia. Alianças erradas bloqueia acesso. E você pensa que o inimigo não tinha sede na vida de Mefibosete? Tinha. Quando o rei Davi faz ele chegar até o palácio que ele entra, um ciclo se inicia novo na vida de Mefibosete. A porta de Lodebar é fechada, a porta do palácio é aberta. Quando Deus fecha algo na nossa vida é para abrir uma porta maior. Por que tu está chorando pelo que foi fechado? O Senhor está dizendo para você: se alegra com o que eu vou abrir. O que foi fechado é como se fosse Lodebar, mas o que eu vou abrir é a porta do palácio para você entrar. Porta de Lodebar fechada, acesso liberado do palácio. O Senhor está dizendo: enquanto você está chorando pela porta fechada, o acesso ao palácio eu já abri para te colocar dentro. Chegou lá, mas não foi uma restituição qualquer. Porque Deus, ele trabalha em nós, na nossa falta. E eu quero que você entenda aqui: Deus trabalha em nós. Olha aqui para mim. Eu quero a sua atenção. Deus trabalha em nós na nossa falta. Não era uma restituição qualquer. Deus sabia que Mefibosete trabalhava de empregado lá na casa de Maqui, que o financeiro dele não estava legal. Mas o Senhor, aleluia, não vê só, aleluia, o financeiro. O Senhor vê o que nós carrega por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor entrega a Mefibosete a restituição, a Bíblia vai dizer que ele passa a sentar na mesa todos os dias de Davi. Tem umas traduções que dizem assim: ele passa a sentar na mesa todos os dias como glória. Porque ele era o quê? E Deus trabalha na paternidade. Não era só a restituição que ele precisava de uma mesa. Não era só a restituição, o dinheiro. Deus sabia que ele carregava uma ferida do luto. Aí o Senhor diz: eu tenho uma mesa de cura, Mefibosete, para te colocar. Eu tenho uma mesa de cura para você sentar. Eu vou mexer na tua paternidade, Mefibosete, para tu saber que tu tem um pai, para tu saber que tu tem um Deus, para tu saber que tu tem alguém que te ama. Para tu saber que tu tem um Deus que te ama. Senta na
2 Samuel 21. Aleluia. 7. Mas por causa do juramento que Jonas tinha feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. Ou seja, ele estava aqui, aleluia, na fila para ser morto. Mas a aliança certa faz Mefibosete se livrar da morte. Se fosse uma aliança errada, não se importaria. Vai lá, pode levar, deixa aí. Não sendo eu, não tô nem aí. Mas Davi não era assim. Por causa da aliança, ele não vai pra fila, ele não vai ser morto. Por causa da aliança, a vida de Mefibosete é preservada. Sabe por que tu não morreu? Porque tu tem uma aliança. A cruz do Calvário, aleluia, fez esta aliança. Eu quero dizer pra você, ainda que os teus ossos estejam quebrados, aleluia, falo espiritualmente, existe uma aliança que foi feita na cruz, que está dizendo: eu comprei, eu paguei, e é preço de sangue, é preço de sangue. A cruz venceu. A cruz venceu. O interessante de tudo é que Mefibosete fica aleijado, né? E os dois ladrões da cruz, aleluia, um vai para o paraíso e o outro não, né? As pernas deles são quebradas, porque acelerava a morte. Tem gente querendo quebrar tuas pernas espiritual para acelerar a tua morte. O interessante de tudo era que as pernas de Mefibosete físicas eram quebradas, aleluia, mas as espirituais não, estava intacta. Ei, o inimigo não vai conseguir quebrar tuas pernas. O inimigo não vai conseguir quebrar tuas pernas, porque o que ele quer é acelerar a tua morte espiritual. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, aleluia, por causa da aliança, eu estou preservando a tua vida, preservando a tua história, preservando o teu destino. Preservando a tua vida, preservando a tua história, preservando o teu destino. A aliança preservou a vida dele, restituiu, aleluia. O Senhor restituiu, aleluia. O Senhor devolveu. Davi não queria o que não era dele. Ele poderia ter ficado sim, mas aquilo que não é meu não me cabe. E porque muitas das vezes nós queremos caber naquilo que Deus não tem para nós. O que é do outro é do outro. Ele poderia ter ficado com as riquezas, ele era muito rico, mas ele devolveu, ele restituiu. E hoje é noite de restituição sobre a tua. Glória a Deus. Hoje é noite de restituição sobre a tua casa. Fique de pé.